Olá, pessoal! A minha entrevistada de hoje é a Marcela Pontes, que foi aprovada no 30º exame da OAB. Marcela, bem-vinda! Muito obrigada, estou muito feliz de estar aqui com vocês. A gente também está muito feliz, parabéns! E para a gente começar, eu gostaria que você também falasse um pouquinho de você, de onde você é, sua idade, se já se formou. Certo, eu sou de Salvador, Bahia, tenho 32 anos, me formei agora no semestre passado, em junho, e fiz o 30º exame em agosto, e aí tive agora o resultado em dezembro, foi assim uma coisa atrás da outra. Legal! E essa foi a primeira vez que você fez a prova ou já tinha feito antes? Não, eu fiz a prova da OAB já por 2 vezes, primeira fase 2 vezes, e tinha tido reprovação. Fiz a primeira vez em 2018, no final de 2018, e eu não tinha me preparado de forma alguma, fiz assim por um incentivo de uma amiga, e aí perdi. Depois eu resolvi fazer novamente em junho, o meu planejamento era esse, terminar a faculdade e fazer a OAB, tudo caminhando ali. Só que aí deu tudo errado, né? Eu estava no final do semestre fazendo TCC, tive que pegar várias disciplinas para poder concluir o semestre naquele período. E aí fiz uma prova também muito ruim. E aí no dia seguinte eu já comecei a estudar para a segunda fase, ou para a primeira fase do 30º. Eu sabia que ali, falei, não tem mais desculpa agora, eu percebi que tinha alguma coisa errada, então eu tinha que começar a estudar. E aí, o que você fez então de diferente dessa vez que deu certo? Então, quando eu cheguei em casa dessa prova da segunda vez que eu fiz, eu já anotei o gabarito e tinha ido muito mal, fiz 34 pontos. E aí eu fiz uma anotação das disciplinas que caíam e quantas questões eu tinha acertado em cada uma, tanto da prova da primeira vez que eu fiz quanto dessa. Aí eu percebi ali qual era o meu ponto fraco, quais eram as disciplinas que eu tinha dificuldade. Eu falei, bom, eu notei que eu estou com dificuldade aqui em constitucional, administrativo, que eram matérias de peso. Eu falei, então bora, é hora de estudar. E aí no dia seguinte eu já comecei a jogar duro. Eu fiz um cronograma, comprei um livro de questões e assisti as aulas daqui do Estratégia no YouTube. Era só o que eu fiz. Eu assisti aula inclusive de programas que já estavam gravados, porque o 30º, como ainda estava em andamento, então eu pegava aulas que estavam gravadas do exame anterior, que ficam disponíveis no canal. Estudava tudo, era o dia todo e treinava muito, muita questão. E aí, isso foi quanto tempo antes da prova você começou a se Isso preparar? foi mais ou menos 3 meses antes da prova. Foi em junho e a prova foi em outubro. A prova foi em outubro. Então, mais de 3 meses, né? 6, 4 meses por aí. Intenso. E aí, o Estratégia OAB você conheceu em que momento? Eu conheci quando eu estava estudando para a primeira fase do exame dessa prova que eu fiz em junho. Eu tinha terminado a faculdade, fiz a minha defesa do TCC, mas aí ficou muito em cima, faltava mais ou menos 10 dias para a prova. E aí eu vi, procurando videoaula, eu vi a semana do Estratégia OAB. Mas aí já era muito em cima. Eu assisti as aulas, mas ainda assim não foi suficiente. Mas eu já tinha uma ideia do que o canal oferecia. Eu via que tinha aulas, conteúdo diariamente praticamente. E aí eu falei, vou estudar por aqui. Eu me identifiquei com os professores. Tem essa questão, né? Tem professor que eu passei pela graduação que eu não aprendia. Então, constitucional, por exemplo, era uma matéria que eu tinha muita dificuldade. Eu não aprendi na minha graduação. E aí tinha o professor Diego, de constitucional da casa. E com ele fluía. Eu aprendi tanto é que na prova agora, a última que eu fiz 6 pontos em constitucional. E coisa que eu não tinha conseguido, teve uma dessas provas que eu acertei somente uma questão em constitucional. Então, assim, foi de grande valia os vídeos que eu assistia da estratégia, as aulas ao vivo, gravada, tudo. Legal, então você descobriu bem perto da primeira Bem fase. perto da primeira já. fase, é. E aí, na segunda, você conseguiu estudar já com... Na segunda fase, eu já comprei o curso. Então, eu cheguei em casa no dia da prova, acompanhei a correção pela estratégia também. E aí, quando eu fui corrigindo certo, eu falei, pô, passei. Não tava nem acreditando. Quando eu vi, eu fiz 50 questões. Eu falei, agora deu certo, agora eu vou. E aí eu fiquei, assim, ansiosa para poder começar logo a preparação para a segunda fase. Eu mandei uma mensagem para a professora Priscila no Instagram, falando, professora, eu quero comprar o curso com monitoria, como é que faz? Que eu já tinha visto ela falar sobre. E ela foi me mandou um link, me direcionou o link da página, eu fui conseguir fazer minha matrícula. O estudo da segunda fase é muito intenso. Então, assim, o curso é muito completo, o curso com monitoria é muito completo. Tem o PDF, tem as videoaulas. E aí,
acompanhava tudo, fazia tudo. O que a professora mandasse fazer, eu tenho que fazer porque ela está dizendo que dá certo desse jeito, então vou fazer dessa forma. E aí deu certo, graças a Deus. Aí você seguia à risca lá tudo que eles orientavam. À risca. À medida que os PDFs eram jogados na área do aluno, por exemplo, eu já imprimia. E aí, para poder assistir as videoaulas com o PDF em mãos. Eu fazia anotação no PDF, o vídeo assistia, voltava, parava para não deixar nenhuma brecha ali, de dizer, não, vai cair uma questão na prova, eu podia ter estudado aquilo ali. Então, eu estudava tudo à risca. Legal. E aí, logo assim, na primeira fase, você ainda estava trabalhando ou estava se dedicando só a estudo? Eu estava, dessa última vez que eu fiz, eu não estava mais trabalhando. Eu saí do estágio em junho, foi tudo junto ali. Eu saí do estágio, saí do trabalho e ficava só em casa. Mas aí eu cuidava, eu tenho uma filha pequena, então eu aproveitava a hora que ela estava na escola, ela estuda de tarde, e aí eu levava ela para a escola, voltava para casa já com a cara no livro ali, computador ligado, e aí pegava ela de noite na escola, 6h30, aí ajeitava tudo e tal. Quando ela dormia, era hora de voltar para o estudo de novo, porque era o momento que eu tinha. De manhã eu não conseguia estudar muito, porque ela estava em casa, e quando eu estudava era só uma revisão básica, mas não assimilava, né? Porque toda hora parava e essas coisas. E aí de tarde era o horário que eu jogava duro mesmo, e à noite, silêncio assim. E como é que foi, então, conciliar a maternidade com os estudos? Foi um pouco complicado, mas assim, a preparação para o OAB é uma questão que envolve toda a família. Então, meu esposo, ele me ajudava muito, a minha mãe. E aí, eles entendiam que aquele momento ali era o momento que eu tinha que estar estudando. A minha filha também, apesar de ser pequena, ela tem 6 anos, às vezes ela sentava do meu lado com um papelzinho assim, um caderninho, e ficava lá fazendo anotação para ela também. Ela dizia que estava estudando junto comigo. E aí, isso mostrava que eu estava no caminho certo, né? Eu ficava preocupada às vezes de, pô, eu não estou saindo, eu não estou dando atenção. Mas é uma fase que exige preparação, exige disciplina. Das outras vezes eu não passei, eu reconheço que foi falta de planejamento, falta de organização. Então, quando a gente começa a aprender a estudar certo e a família apoia, com certeza a chave do sucesso chega. Com certeza. E conta um pouquinho melhor como que você, então, se organizava em relação às matérias, carga horária, quantas horas você costumava estudar por dia? Bom, na primeira fase, eu estudava sempre mais de 6, 8 horas por dia, emendando a tarde com a noite. E aí, durante a tarde, eu sempre assistia as aulas em vídeo e fazia anotações no caderno. E depois treinava a questão. Eu não estudei todas as disciplinas, as 17 disciplinas que caem na prova. Eu priorizei aquelas que eu sabia que tinha mais chance de aprender mais o conteúdo e poder acertar. Eu não me afundei em uma matéria que eu sabia que eu não ia aprender nesse período de tempo e para ficar quebrando a cabeça. Eu selecionei tipo 7, 8 disciplinas específicas e estudava só elas ali. As outras eu só fazia questão. As que têm menos peso na prova. Eu respondia somente questões. Era em média 8, 9 horas de estudos por dia. E entre anotação em caderno, aula, treino, exercício. E na segunda fase é a mesma coisa. Na segunda fase tem os vídeos, e aí eu assistia todos os vídeos com o PDF em mãos, e aí revisava pouco, assim. Quando eu pegava o assunto, eu costumava logo treinar peça, né? Questões objetivas. Treinava, e aí o curso da monitoria tem um acesso com a professora pelo WhatsApp. Então isso facilitou muito, porque dá um direcionamento. Eu podia mandar foto, tirar foto do meu caderno, da peça que eu estava fazendo e mandava para ela, ela respondia. E aquilo ali dá um norte para o aluno, né? Saber que não, eu estou acertando, onde é que eu tenho que melhorar e tal. E aí foi fluindo. Legal. E em relação aos materiais, você acha que funcionou o quê melhor para você? Videoaula, PDF? Olha, eu assimilo muito escrevendo e assistindo a aula ali. Então, quando eu percebi que tinha um material impresso, o PDF, isso me fez economizar tempo. Então, o PDF servia somente para fazer a anotação do lado. Eu li ele todo, com a aula ali no mesmo momento, né? A professora falando, eu com o PDF na mão. E aí, o conteúdo ficava completo, ficava fechado. Não tinha mais o que estudar, não precisava buscar livro, buscar um outro tipo de vídeo, nada. Era aquilo ali. Tudo que a professora falava estava no PDF. Então, meu trabalho era assistir a aula, ler o material e depois treinar. E assim eu fiz, esse ciclo. Assistir a aula, material e treino. E em relação aos exercícios, você foi atrás de provas anteriores, fez simulado? Não foi preciso. O material que eu tinha em mãos, disponibilizado pelo curso, já tinha tudo. Tinha vários simulados, várias questões. Então, assim, inclusive porque a disciplina que eu escolhi
por conta da reforma trabalhista, se eu buscasse provas anteriores, eu poderia estar incorrendo em erro ali em alguma questão. Então, a professora falava, olha, o material que tem aí é suficiente para vocês, e realmente foi. Tipo, se ela dava um assunto hoje, tinha ali 10 questões, tinha peça, tinha tudo. Então, eu só fazia o que estava ali no material. Uhum. Aí, fala um pouquinho melhor também sobre a sua escolha da segunda fase, foi então Direito do Trabalho? Foi Direito do Trabalho, exatamente. Eu trabalhei muito tempo em um shopping e eu era muito envolvida com essas questões trabalhistas. E era uma disciplina que eu sempre tive afinidade. Eu sou formada em administração, então tá tudo ali envolvido, né? Quando eu escolhi fazer Direito do Trabalho, eu pensava, eu tenho que fazer um curso com uma matéria que me dê gosto de estudar. Que não adiantava eu tentar pegar uma disciplina como dizem, você podia ter feito outra coisa que é mais fácil, o trabalho é difícil, o trabalho tem muitas peças. Não, eu não quis nem pensar nisso. Eu falei, não, se eu vou passar 50 dias estudando uma coisa só, tem que ser uma coisa que eu goste, que me dê motivação. Não adianta pegar uma matéria que vai ser muito fácil aquilo ali, tem pouca peça, e eu ficar lá estudando aquela coisa que para mim seria chato. Então a minha escolha se baseou nisso, numa coisa que eu gostasse, que eu tinha afinidade. Eu não queria nem saber se era muito difícil, se era fácil. Eu queria saber que o conteúdo, se eu ia ter força de estudar, vontade de estudar. Tá certo. Tem que ser uma coisa que vá te dar, de certa forma, um prazer, não seja um peso. É um estudo muito intenso. Então tem que ser em cima de uma coisa que você goste. E aí era com a Priscila, então, e você teve a monitoria também. Isso, era um curso com monitoria. O acompanhamento é super, assim, especial, que eu posso dizer, porque é uma companhia pessoal, assim mesmo. Ela fala diretamente com o aluno. É diferente de um cursinho que você compra e você só tem acesso às videoaulas e ao material impresso. Aqui com a monitoria, não. Aqui ela falava com a gente pelo WhatsApp, qualquer dúvida eu podia mandar mensagem, mandar foto. Então, me deu uma luz muito grande, porque eu não tinha noção nenhuma de como fazer uma peça, por exemplo. Eu sabia o direito do trabalho, a parte material, mas a parte processual, de como fazer uma petição, de como fazer um recurso, eu não tinha noção nenhuma. E aí, tanto é que quando eu tive a primeira aula, eu falava, poxa, meu Deus, que difícil, será que eu vou conseguir fazer? E aí eu lembro que eu fiz meu primeiro treino lá simulado, mandei para ela, falei, professora, eu tô tendo dificuldade. Ela, não, você tem que diminuir a letra, você tem que encostar a margem para aqui, você não precisa pular a linha. Então ela falava especificamente o que a gente tinha que fazer no dia da prova. Aí isso contribuiu muito. Com certeza, porque vai bem direcionado para Sim, já direcionada para aquilo ali, exatamente. E aí, só voltando um pouco em relação às matérias que você falou que não estudou todas e selecionou algumas que você achou que conseguiria aprender no tempo que você tinha. Por dia, você estudava quantas matérias? Eu fiz um cronograma que eu fiz, era estudar uma disciplina por vez. Eu não misturava conteúdo. Eu queria esgotar uma disciplina. Então, por exemplo, eu estudava uma semana inteira administrativo, a outra semana eu estudava constitucional. Eu esgotava a primeira disciplina do que misturar. Para mim, esse estudo não valia, não compensava. Eu esgotava um conteúdo ali uma semana e na outra, às vezes o assunto era menor, então eu levava 3, 4 dias com outra disciplina e assim eu fiz até o dia da prova. E aí, como é que você fazia, então, em relação à revisão, para deixar aquilo mais fresco, não esquecer a matéria? Exercícios. Eu tinha um livro de questões, como eu falei, e foi muito importante, porque a banca, ela tem um modelo de questões que ela faz para o aluno, né? As provas, ela tem os níveis de dificuldade, mas as questões são muito parecidas. Então, eu sabia o que eu ia enfrentar. Das outras vezes, eu fui fazer a prova, tipo, achando que é só uma prova, eu já estudei isso na faculdade, sem preparação nenhuma. Então, o treino foi muito essencial. As revisões eu fiz já na véspera, na semana da OAB que teve, eu acompanhava as aulas daquelas matérias que eu tinha estudado e de outras. E na véspera também eu estudei. Eu lembro que no sábado, antes da prova, eu estava na casa dos meus parentes, aí estava tendo churrasco e tal, e eu estava no quarto com fone de ouvido. A gente não me interrompa, é aqui minha revisão de véspera, aquela revisão que o Estratégia faz, que foi ao vivo. Eu falei, não me interrompa, eu tô aqui na minha revisão. E eu só saí do quarto já no final da tarde, depois que eu tinha revisado tudo. E eu lembro que no dia da prova, várias questões caíram que os professores tinham dito anteriormente. Então a mente estava bem fresca. E aí foi super importante aquilo ali. Legal, com certeza ajuda, né? Muito, assim. Eu não estudei o dia todo, eu só revisei mesmo o vídeo ali, a aula que estava tendo ao vivo. Depois disso eu fui descansar. Porque eu trabalhei muito a ansiedade. A professora teve uma aula da monitoria de véspera que ela falava assim, olha, no dia da prova você vai fazer isso, as suas idas ao banheiro tem que ser dessa forma,
você vai ter que levar um lanchezinho assim. Ela falava tudo. Descanse, vai assistir um filme, vai relaxar. E realmente deu certo. Falei, eu vou fazer tudo o que a Priscila está falando, porque se ela está dizendo que passou por isso, tem que ser assim, então bora por esse caminho. E assim eu fiz. Tudo que ela dizia para fazer, eu fazia. E aí deu super certo. E aí você comentou então dessa parte também de descansar, de ver um filme, né? Lado emocional também conta bastante, muito, né? Muito, conta bastante. E aí como é que você lidou com o seu lado emocional durante a preparação? Você se sentiu ansiosa? Conseguiu? Muito. Durante a preparação, tem horas que a gente tem aquele gás de estudar, a gente estuda muito e fala, tô indo super bem. Mas tem horas que você fala, meu Deus, eu não sei nada, preciso estudar mais. E aí fica oscilando. A ansiedade bate quando chega perto da prova, a gente fala, meu Deus, não sei nada, tudo que eu estudei parece que vai sumir da sua cabeça. Então tem que ter muito preparo. Tem que pensar que não, se você fez um caminho todo de estudo, não tem por que dar errado. E eu sabia que naquela prova eu tinha me preparado, diferente das outras vezes. Eu lembro que teve uma prova que eu fui fazer e eu estava tão relaxada, eu não tinha estudado tanto, eu achava que a prova não era difícil. E eu perdi tempo, eu entreguei a prova faltando 20 questões para responder. Porque eu estava achando que eu estava indo tudo bem ali, não tinha noção de tempo nenhuma, não tinha me preparado. Então, no dia da prova, eu cheguei, ansiosa, é claro, a gente sempre fica, nunca acha que está 100% preparado. Eu fui, estava um pouquinho ansiosa, mas eu soube controlar. Sentei na minha mesa tranquila, minha água, meu lanchinho, super tranquila. Quando o caderno de resposta veio, o caderno de prova veio, que eu comecei a ler e eu vi, puxa, uma reclamação trabalhista você fazer, eu fiquei ali sorrindo por dentro. Então, tudo foi fluindo. Então, quando você viu lá as questões, a prova, você até ficou mais calma, porque você viu que já sabia que estava... Inclusive, foi uma dica da professora. Ela falou, olha, quando vocês pegarem o caderno de questões, não vá para as questões, vá para a peça primeiro. Porque se vocês olharem as questões, você vai pensar lá, talvez algumas que você não sabe, você vai ficar com aquilo na cabeça ansiosa. E assim eu fiz. Eu peguei o caderno, eu li só a peça e respondi toda. Depois que eu terminei, eu passei para outra parte. Talvez se eu tivesse visto as questões antes e talvez um ponto de uma questão que eu não soubesse, eu ia ficar com aquilo na cabeça e não ia ter feito uma boa prova. Já pensando, né, do que eu ia ter que responder depois que terminasse a peça. Ah, com certeza. E em relação à primeira fase também, foi... A primeira fase foi... Eu fiquei mais ansiosa do que na segunda fase. Eu fiz todo esse meu cronograma de estudo, de questão, mas como eu tinha vindo de 2 aprovações, então eu ainda ficava assim, pô, será que dessa vez eu tenho que passar? Eu me cobrava muito. Eu sabia que eu tinha estudado muito, e aí eu me cobrava, eu falava, não quero ser reprovada de novo, dessa vez eu tenho que passar. E aí eu cheguei ansiosa, mas com mais experiência também, né? Eu já sabia o tempo, já sabia como que tinha que fazer, se eu tinha que levantar, se não tinha, se eu tinha que parar para um lanche, se não tinha. As questões, a forma de responder já era diferente. E aí eu consegui fazer uma prova boa, terminei antes do tempo. Fiquei lá, o tempo que me restava eu revisava alguma questão. A questão de passar a resposta para o gabarito também é uma coisa que tem que treinar. Às vezes você responde uma coisa, chega lá no gabarito, muda e aí perde ponto. Então foi tudo muito trabalhado. De ter feito outras provas, então foi bom porque te preparou. De certa forma. As outras aprovações vieram realmente por falta de disciplina. Eu estudava errado e às vezes eu achava que eu estava estudando e não estava tendo estudo nenhum. Eu passava, às vezes, tinha um aplicativo no celular de questões, eu respondia e achava que estava estudando. Pegava um livro aqui, um negocinho ali, lia e achava, nossa, estudei muito hoje. E aí depois que eu aprendi as formas de estudar, que foi o que eu aprendi com os professores. Às vezes você pega a rede social de estratégia, tem um link de um vídeo dizendo, você tem que estudar dessa forma, você tem que ter horas líquidas, não sei o quê. E aí eu aprendi aquilo ali. Eu falei, não, o caminho é esse, eu tenho que fazer dessa forma. E aí foi o que me orientou, o que deu certo pra mim. Aí eu percebi que antes estava tudo errado. Porque é isso, né? Não é só o que estudar, não é só o conteúdo, como estudar. É como estudar, a estratégia que você vai usar. É como estudar. Você tem que saber o que você estuda. Não adianta você querer abraçar todas as disciplinas, por exemplo, saber, a OAB ela me dá 17 disciplinas para estudar. Eu vou estudar tudo. Não, não é isso. Eu, por exemplo, eu tinha matérias que eu tinha muita habilidade, muita facilidade de aprender. Então eu pensei, se processo do trabalho me dá 11 questões na prova, e eu gosto da matéria, então eu vou estudar bastante trabalho para poder garantir os 11 pontos. As outras matérias que eu tinha afinidade, mas que não sabia tanto, eu falei, eu posso melhorar nisso aqui. Tributária, por exemplo, é uma matéria que eu gosto.
Eu não tinha feito tantas questões nas provas que eu tinha feito. Eu falei, eu posso melhorar em tributário, eu consigo aprender tributário. E foi assim que eu trabalhei. As matérias que eu sabia, eu trabalhava bastante nelas para poder garantir aqueles pontos. E as outras, eu estudava para saber, não, se eu não conseguir um ponto aqui em penal, eu consigo ali em consumidor. Assim, para ter um equilíbrio. Certo. E em relação ao seu estudo ainda, você estudava também de final de semana? Não lembro se você chegou a comentar. Estudava fim de semana. Várias foram as ocasiões que tinha um evento, uma coisa, um aniversário, e eu não ia. Meu esposo ia com minha filha, os meus amigos entendiam, sabiam que eu estava estudando, e aí eles iam juntos, iam só os dois, eu se divertia, eu ficava lá em casa. Às vezes eu me sentia culpada, eu falava, pô, eu não tô saindo, não tô me divertindo. Então, hora ou outra, assim, muito esporádica, eu ia para algum lugar, para casa de algum amigo, para uma pizzaria, para uma coisa assim, mas era muito difícil, porque eu me cobrava, eu falava, pô, se eu sair, eu podia estar em casa estudando, tô perdendo tempo, na minha cabeça era isso, mas não é bom você ficar só focada ali no estudo, tem que ter um momento de lazer para distrair. Tem que ter um escape também Tem de que ter vez um em escape, quando. porque o aluno que se cobra demais, eu me cobrava muito, e aí a gente, é como se você estivesse adoecendo, você fica ali, pô, se cobra, estudo, e aí chega uma hora que você fica irritado, fica estressado, e aí eu tinha que sair, eu conseguia entender esse momento, quando essa hora chegava, que eu precisava sair. Então eu pegava minha filha, a gente ia dar uma volta com minha esposa e tal, mas era difícil, eu posso dizer que eu era mais estudo do que lazer. Era só quando realmente você sentia Quando que não realmente eu dava tava mais. cansada, quando não dava mais, eu falava, até ele falava, não, Marcela, a gente precisa sair, precisa distrair um pouquinho, porque eu ficava ali naquela cobrança e tudo. E aí a pessoa tem que entender também, né? Porque não adianta, eu ia ficar ali estudando, era capaz de eu não conseguir assimilar mais nada, uma hora o organismo, o cérebro parece que não funciona. Com certeza. É, E depois de tanto esforço aí, dedicação, renúncias, qual foi a sim. sensação de ver que você tinha sido aprovado? É sensacional, é maravilhoso. Eu via os meus amigos sendo aprovados na prova, os meus colegas de faculdade. E aí, hoje com a rede social, então, a pessoa que é aprovada, ela tira logo uma foto da lista dos aprovados e bota lá e passei. E eu ficava, pô, eu quero ver meu nome nessa lista, eu quero ter a sensação de buscar meu nome na lista de aprovado e ver como é. E aí, na primeira fase, quando eu conferi, assim, ao vivo as questões, eu acertei 50, eu falei, meu Deus, eu acertei 50 questões. É muito para uma pessoa que faz OAB. Geralmente a gente passa na margem, assim, com 42, assim, na sobra. E aí eu falava, nossa, eu passei com 50. Eu fiquei tão feliz que eu queria falar para todo mundo, gente, eu passei, deu certo. E na segunda fase, em que pese eu tenha noção de que eu tinha estudado muito e feito uma boa prova, eu ainda tinha medo. Então, eu não queria abrir o resultado, por exemplo. Eu falava, nossa, o resultado vai sair, eu tô meio assim, com medo, será que eu passei ou não? E aí eu mandei uma mensagem pro meu esposo, eu não estava em casa, eu estava viajando. Eu mandei uma mensagem para ele no WhatsApp, eu falei, ei, você pode olhar aí para mim, isso aqui eu tô com medo. Ele, calma, vai dar certo. Só que ele demorou de olhar, o resultado saiu, ele demorou de olhar. Eu sabia que o resultado já tinha saído, que eu vi as pessoas publicando. Eu falei, ei, será que eu olho, se eu não olho? Eu falei, olha, seja o que Deus quiser. E aí, quando eu abri a lista que eu vi meu nome, a gente explode por dentro, né? Eu tava com minha filha, eu comecei a chorar, e ela também. E aí a gente começou a pular pela casa, passei, e aí fala pra família, fala pro professor, é aquela emoção. Tirou a foto lá para Tira mostrar? a foto, e aí manda mensagem para todo mundo, é uma alegria enorme. A gente percebe que aquela caminhada difícil foi recompensada. Toda a dificuldade, toda a renúncia valeu muito a pena. Vale a pena, né? Se esforçar, que uma hora vem a aprovação. Sim. E quais são os seus planos? O que te motivou né, fazer a prova da OAB? O que você pretende fazer agora com a carteira? Olha, eu quero advogar. Eu pretendo advogar. Eu vejo a advocacia como uma profissão muito bonita. E aí eu tinha que passar na OAB para poder trabalhar, porque o estudante de direito, quando sai da faculdade, e se ele quiser trabalhar, ele sem OAB ele não é nada. Infelizmente, a gente não é nada sem OAB, para quem quer trabalhar. Então, assim que o resultado da prova saiu, eu já corri atrás da documentação para dar entrada, eu já devo estar recebendo minha carteira por agora, para poder começar aí a deslanchar na carreira. E aí eu penso também em estudar, em fazer um mestrado para poder dar aula. Legal. Então vai continuar estudando, concurso, sim, pretende fazer? Pretendo fazer concurso, tem uns concursos que tem pretensão de abrir agora em 2020 lá na minha região, e é inclusive do Tribunal do Trabalho.
E aí eu já estou focada em estudar para esse concurso específico. Ah, legal. Aí vai continuar então estudando com estratégia? Claro, claro. Olha, eu não sei o que seria da minha vida se não fosse estratégia. Ele é um curso completo e eu percebo que tem várias áreas de concurso e direcionar. O aluno para estudar e para passar, ele tem que ter um direcionamento. Então, eu conheci estratégia e indico para todo mundo. Fala, não, gente, eu fiz a segunda fase no estratégia. Para concurso, eu indico estratégia. Já estudo, eu acompanho muito a página. E eu sei, eu percebi, eu aprendi, na verdade, que para estudar a gente tem que ter uma disciplina. Não adianta eu querer estudar, vai ter um concurso agora ali em Salvador para o tribunal. Eu vou pegar o edital e vou estudar em casa, assim. Não, tem que ter um conteúdo completo, tem que ter um direcionamento, a aula, professor e tudo. E é o meu objetivo. Ai, que ótimo. Então a gente espera que você passe em outras provas. Sim. E volte aqui para dar entrevista. Ah, eu vou adorar. Agora eu queria, para a gente finalizar, que você também deixasse uma mensagem para o pessoal que busca uma aprovação na OAB. O que você deixaria de mensagem para elas? O que eu digo para os alunos é não desistir. A caminhada, às vezes, pode ser difícil, a gente tem vontade de desistir, de estar cansado, mas quando você tem disciplina, você se organiza e você consegue chegar no seu objetivo. A questão é você saber o que estudar, como estudar, não se auto-sabotar, achar que está estudando e às vezes está ali distraído com a rede social, um filme. Então, o certo é o aluno saber o que fazer, qual é o objetivo, traçar um caminho certo ali para quando chegar no resultado, só se gloriar ali e falar, pô, valeu a pena. Legal, é isso aí. Marcela, obrigada mais uma vez pela sua entrevista, compartilhar aí sua história com a gente. Muito obrigada, fiquei muito feliz de estar aqui, adorei o convite, de poder contar a minha experiência com o pessoal, da minha trajetória, né, para passar na prova. Eu agradeço muito a estratégia. A gente que agradece, com certeza vai ajudar bastante gente aí a saber quais são os métodos que deram certo para você e de repente dar para elas também. Cada um tem que testar o seu, né? Sim, é verdade. É isso, obrigada de novo. Obrigada a vocês. E a gente vai ficando por aqui, até uma próxima entrevista. Tchau, tchau.